Podcast da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Origin. Eu sou Laura Murto, estou com Camila Pepe e Jonas Sertório. E hoje a gente vai falar de doenças raras, trazendo o artigo de Carolina Belin sobre a publicação de resultados de pesquisas que fazem sequenciamento genético de pacientes do SUS numa parceria do Einstein com o Ministério da Saúde. Lembrando que essa é a vertical de saúde da MIT Technology Review Brasil e semanalmente você pode acompanhar as nossas discussões sobre biotecnologia e inovação. Como já falamos aqui outras vezes, as doenças raras afetam um pequeno número de pessoas quando a gente compara com outras doenças mais prevalentes na população. Seguindo a definição da Organização Mundial da Saúde, o Brasil adota desde 2014 o entendimento de que doenças raras são aquelas que atingem até 65 pessoas a cada 100 mil indivíduos. Se a gente compara com a hipertensão arterial, por exemplo, que é uma das doenças crônicas mais prevalentes no país, segundo o Ministério da Saúde, ela atinge cerca de 26% da população. Como cerca de 80% dessas patologias são decorrentes de fatores genéticos, o avanço nessa área da ciência propiciou não só diagnósticos mais precisos, mas também o desenvolvimento de novas tecnologias terapêuticas inovadoras. E nesse contexto, as doenças raras estão em evidência no campo da pesquisa e nas discussões sobre o acesso a tratamentos. No âmbito do SUS, o Programa Nacional de Genômica e Saúde de Precisão, Genomas Brasil, busca alicerçar a futura implementação da medicina de precisão no sistema público. Uma das linhas do programa é justamente promover o sequenciamento genômico no maior número possível de pacientes do SUS, e é nela que está englobado o projeto Genomas Raros, que é uma iniciativa conjunta do Einstein, por meio do PROAD, para o sequenciamento de genoma completo de indivíduos com doenças raras ou câncer hereditário. Camila, você poderia trazer um histórico sobre esse projeto e como tem sido a implementação? Além disso, quais são as expectativas de resultado em curto e longo prazo? Claro, Laura. Tudo começou em 2015 com a autorização do Ministério da Saúde para que centros de referência pelo Brasil pudessem fazer investigações bioquímicas. Porém, essas unidades precisavam da inclusão de um teste genético de alta escala. João Bosco, que é médico e pesquisador que lidera esse projeto, conta que ter uma ferramenta assim de grande abrangência faz toda a diferença na vida desses pacientes. E foi aí que eles propuseram conjuntamente esse projeto para que eles pudessem promover uma testagem genética com sequenciamento do genoma inteiro do indivíduo para os pacientes do SUS com doenças raras. O hospital é responsável por disponibilizar o material para a coleta de sangue, assim como toda a logística reversa para receber as amostras e fazer a análise. Depois disso, é gerado um laudo médico que retorna para o centro de referência, onde profissionais, como geneticistas, dão o encaminhamento correto para as informações junto aos pacientes e familiares. O projeto conta com mais de 20 centros parceiros em diferentes estados, por isso foi possível sequenciar 8 mil genomas. A expectativa é chegar em 11 mil sequenciamentos no próximo triênio a partir de um banco de dados com 16 mil amostras já coletadas. O médico destaca uma parte prática que traz benefícios de curto prazo para os pacientes. Dos 8 mil genomas sequenciados, mais da metade já foram transcritos em laudos e distribuídos para os centros. O especialista explica que a taxa de conclusão de diagnóstico para o paciente está em 40%, uma porcentagem considerada muito boa e cujo desdobramento é essencial no manejo de uma doença rara. Os dados, porém, serão oficialmente publicados em 2024. João Bosco conta que é uma taxa de resolução inclusive maior do que a de outros projetos semelhantes, como na Inglaterra e na Suécia. E isso tem um cunho assistencial que é de retorno imediato. Com o resultado de sequenciamento, você pode mudar o tratamento, mudar o prognóstico da doença, aconselhar a família, estudar familiares para saber se eles portam mutações. Às vezes, é uma doença grave que você consegue nomear, o que traz conforto para quem está há anos buscando o diagnóstico, embora não mude o curso. Em outros casos, é possível mudar a conduta. Se formos pensar, por exemplo, no subgrupo de pacientes com risco hereditário de câncer, o impacto é enorme, porque todos os procedimentos estão disponíveis no SUS: ressonância de mama, colonoscopia e mastectomia para redução de risco, por exemplo, como conta o médico.
Além disso, a criação de um banco de dados genéticos deixa um legado relevante para a pesquisa. Ele conta que isso vai ser muito importante para o futuro do estudo das doenças raras. Vai servir como um repositório para a descoberta de novos genes causadores de uma doença. Ele conta, por exemplo, que tem 50 pacientes com determinada condição. Desses, ele diagnosticou 30% e os outros 70%. Será que eles têm uma alteração que nunca foi observada? Uma alteração que seja comum a um subgrupo, que possa trazer uma hipótese de uma causa nova? E ele conclui que a gente precisa utilizar esse grande banco para essas descobertas científicas. O artigo traz que outro projeto, o DNA do Brasil, do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, também está integrado ao programa do Ministério da Saúde. E aí, Jonas, você poderia trazer um pouco mais de detalhes sobre esse projeto e como ele se difere até dos genomas raros que a gente falou antes? Bom, Laura, com 6 mil genomas sequenciados e a meta de dobrar esse número até o final de 2024, o trabalho se dedica ao mapeamento da carga genética da população brasileira, a entender como ela está distribuída por regiões, como ela está relacionada com os grupos étnicos que formaram o país e como isso pode ser usado a favor da medicina de precisão. De acordo com a pesquisadora Tabitha Honemeyer, coordenadora do DNA Brasil, a nossa população é historicamente muito mais miscigenada, então buscamos um olhar de como diferentes povos africanos contribuíram para a formação da população brasileira, assim como povos indígenas e europeus. Cada uma dessas ancestralidades potencialmente traz novas variantes. Então, olhamos para as variantes em geral e conseguimos ver quais variantes estão relacionadas a quais ancestralidades. Fazemos um screening geral, depois começamos a analisar especificamente o que essas variantes estão dizendo, se estão relacionadas com doenças ou com metabolismo de drogas. A pesquisa tem uma abordagem diferente, mais abrangente, já que não está focada em doenças raras. Apesar disso, entre os futuros achados, certamente estarão informações relevantes para as patologias genéticas, como boa parte das que são consideradas raras, até porque bancos de dados genéticos costumam armazenar informações sobre o registro de milhares de variantes do DNA humano, seja ele de um paciente saudável ou com alguma doença ou manifestação clínica. Até o momento, o DNA do Brasil já constatou cerca de 11 milhões de novas variantes, número que, segundo a professora, já é considerado grande, dada a comparação com outros bancos como o Genome Aggregation Database, um dos principais do mundo, que reúne dados genéticos de indivíduos de diversas ancestralidades, porém com maior proporção de europeus. Os primeiros resultados do DNA do Brasil estão descritos em um artigo científico que está em fase de revisão e deve ser publicado ainda em 2024. De acordo com Tabitha, o banco de dados deve estar disponível para pesquisadores em breve. Eles estão com o navegador praticamente pronto para ser lançado e esses dados vão estar acessíveis. Isso já aumenta o número de pessoas que podem usar os dados e vai incentivar a pesquisa, porque também é objetivo do projeto fomentar grupos científicos. Faça parte da comunidade MIT Technology Review Brasil e assine nosso conteúdo em mittechreview.com.br/assine. MIT Tech Review/assine. E a nossa entrevistada de hoje é a Patrícia Fritsch, que é bióloga, doutora em Ciências Médicas pelo UNB, com experiência em diagnóstico de genética molecular humana e imunologia e atua também na área de regulação ética. É um grande prazer ter você aqui com a gente hoje, Patrícia. Patrícia, o Genomas Brasil, que é esse Programa Nacional de Genômica e Saúde de Precisão, ele tem essa intenção da implementação da medicina de precisão no sistema público de saúde do Brasil. A gente falou aqui no episódio que uma das linhas do programa é justamente a promoção do sequenciamento genômico no maior número possível de pacientes do SUS e que é nele que está englobado o projeto Genomas Raro, que é essa iniciativa em conjunto com o Einstein, que tem esse objetivo de garantir o sequenciamento do genoma completo de indivíduos com doenças raras e câncer hereditário. E eu queria que você contasse um pouco, com base na sua experiência, a importância de programas como esse. O Programa Nacional de Genômica e Saúde de Precisão, Genomas Brasil, foi criado em 2020 com o objetivo de promover o incentivo à ciência e à tecnologia, fortalecer a indústria nacional e qualificar a força de trabalho em saúde. O Programa Genomas Brasil veio quase 20 anos depois do projeto Genoma Humano, onde foi observado que a maioria dos DNAs estabelecidos como de referência no mundo eram de origem europeia e branca, e pouco se conhecia a respeito da genética da população latino-americana, africana e oriental.
Estabelecer o DNA de referência da população do Brasil nunca foi tarefa fácil, especialmente devido à miscigenação e à riqueza de tantos povos e etnias que formaram o que o brasileiro é hoje. Conhecer a genética de um indivíduo é conhecer seu passado, seu presente e seu futuro. É conhecer seu passado quando somos capazes de identificar marcadores genéticos de ancestralidade que nos dizem de onde viemos, e isso tem valor histórico e geográfico. É conhecer o seu presente quando identificamos genes que determinam como agimos, como somos e por que apresentamos determinado fenótipo. E isso tem valor identitário e também de diagnóstico. É conhecer o seu futuro quando somos capazes de identificar marcadores genéticos de predisposição à suscetibilidade ou à resistência a determinadas doenças, vírus e outras comorbidades. Sem contar o impacto no planejamento familiar quando existem condições genéticas importantes a serem consideradas. Então, o Programa Genomas Brasil veio para tentar estabelecer o genoma de referência para a população brasileira. E iniciativas como o projeto DNA do Brasileiro da professora Lídia Veiga Pereira passaram a ser incentivadas pelo governo, utilizando da mesma tecnologia de sequenciamento, só que com objetivos bem diferentes e voltados para o diagnóstico e para a saúde. O projeto Genomas Raros também passou a ser incentivado pelo Genomas Brasil. Mas para que a saúde de precisão possa ser incorporada pelo SUS, como é o teste do pezinho, não bastaria apenas apoiar projetos de sequenciamento de genoma. É ainda necessário, principalmente, investir na formação multiprofissional em genética, além de criar a infraestrutura e tecnologia para fazer os sequenciamentos, interpretar aqueles dados, associar a toda uma análise clínica do indivíduo e converter ainda tudo isso em diagnóstico. Programas como Genomas Brasil são importantíssimos para que possamos olhar e planejar o futuro do SUS com um serviço de medicina preciso, individualizado e de amplo acesso para toda a população. E Patrícia, a matéria ela também contou que cerca de 80% das doenças raras elas são decorrentes de fatores genéticos, né? E que o avanço nessa área da ciência acabou propiciando não só diagnósticos mais precisos, mas também o desenvolvimento de novas tecnologias terapêuticas inovadoras para esses pacientes. Segundo os especialistas envolvidos no próprio projeto Genomas Raros, o benefício de curto prazo ele já tem sido observado e ele é muito expressivo, que é uma taxa de conclusão de diagnóstico para os pacientes que está em cerca de 40%. Mas eles também comentam que existe um benefício de longo prazo que é muito importante também, que é a criação desse banco genético que deixa um legado para a pesquisa como um todo e que é muito importante para o futuro do estudo de doenças raras, porque ele serve como um repositório para a descoberta de novos genes causadores dessas doenças. E eu queria que você contasse como que você enxerga os avanços nessa área. Sim, Camila. De fato, a maioria das doenças raras são devido a fatores genéticos, ou seja, são passíveis de ser identificadas com a utilização do sequenciamento genético junto com uma boa prática clínica que identifique os sinais e sintomas de uma doença rara e que possa, então, converter todos esses dados em diagnóstico. Grande parte da minha formação na Universidade Federal de Brasília foi no laboratório de genética da doutora Iris Ferrari, pioneira na criação do serviço de genética clínica no ambulatório da UNB. Infelizmente, ela já é falecida, mas deixou um legado de excelência no atendimento em genética clínica do Centro-Oeste, atendendo pessoas que vinham do DF, do Distrito Federal, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. O que eu percebia naquela época era uma verdadeira peregrinação de mães com seus filhos com as mais variadas doenças genéticas buscando respostas, buscando um diagnóstico definitivo, uma luz quanto a alguma possibilidade de tratamento, mas principalmente o acesso a serviços de assistências e aos direitos que aquelas condições garantiam para que essa mãe não ficasse desamparada. E muitas vezes o diagnóstico era inconclusivo,
devido à tecnologia e estrutura que o serviço disponibilizava. O projeto Genomas Raros, além de ser inovador, tem um objetivo muito nobre, que é devolver para aquelas famílias o diagnóstico. O projeto conta com uma rede de mais de 20 hospitais e serviços públicos em genética espalhados por todo o Brasil, com o envolvimento massivo de profissionais geneticistas, bioinformatas, biólogos, médicos, dedicados ao sequenciamento e à conversão do dado genético e dos sinais e sintomas em diagnóstico. 40% de devolutivas em diagnóstico é um resultado muito promissor. O doente raro, ele não está sozinho. Ele tem uma mãe, tem uma família junto dele que precisa ser assistida, que precisa de um diagnóstico e que precisa receber a melhor orientação possível para a sua condição. E esse projeto entrega isso. Imagina quantas famílias não estão sendo beneficiadas com um projeto como esse? Agora, imagine virar uma política pública, como um teste do pezinho, onde a mãe poderia sair já da maternidade assistida, caso seu filho apresentasse uma doença genética. Imagina o poder transformador que uma política dessa não poderia trazer? Vou deixar essa pergunta para o ouvinte. Agora, Patrícia, a gente está falando muito aqui focando em doenças raras, mas eu imagino que projetos como esse podem também impactar positivamente em doenças prevalentes, mas que tenham um componente genético relacionado. Eu queria que você comentasse sobre isso e se você tem algum exemplo de projeto nessa linha para compartilhar aqui com a gente. Com certeza, Camila. Posso listar uma série de doenças. Doenças cardíacas que fatores genéticos interferem no desenvolvimento de hipertensão, que interferem nos níveis de colesterol, na predisposição a coágulos sanguíneos. Diabetes do tipo 2, onde genes influenciam a glicose no sangue e a resistência à insulina. A obesidade, que apesar de ser multifatorial, vários genes também regulam o metabolismo e até mesmo o apetite. O Alzheimer, que também tem componentes genéticos, doenças autoimunes, que a doença afeta a resposta imune daquele indivíduo, ou aumenta ou diminui. Inúmeros cânceres que também têm base genética, como as mais conhecidas como o BRCA1 e BRCA2 associados ao câncer de mama. Atualmente, outras iniciativas, incluindo o próprio projeto Genomas Raros, pretendem ampliar os objetivos para outras doenças, como câncer e doenças cardiovasculares. Tenho certeza de que conseguirão resultados promissores no diagnóstico e na medicina de precisão, possibilitando oferecer um tratamento mais adequado de acordo com a configuração genética da pessoa com aquela doença. Patrícia, existem desafios relacionados a questões éticas que dificultam a implementação de projetos como esse? Sim, Camila. O desafio está em garantir a segurança daquele dado genômico. O sigilo e a confidencialidade devem ser garantidos. São dados valiosos que não podem ser vazados ou comercializados, tendo em vista que podem ser utilizados para o prejuízo daquele participante ou do dono daquele dado. Ter um projeto que foi apreciado eticamente por uma comissão de ética em pesquisa é certificar a expertise e o primor de um ambiente de pesquisa seguro para o participante. Eu costumo citar Carlos Chagas, que dizia que sem ética não existe pesquisa. As questões éticas, elas são desafiadoras, mas não são um desafio. Ter um programa que inclua princípios e diretrizes éticas na conduta do pesquisador e na implementação dos projetos incentivados pelo governo para o desenvolvimento técnico e científico da medicina de precisão é um lembrete do quão cuidadoso deve ser a utilização dos dados genômicos em larga escala ou individualmente.
Patrícia, eu queria muito agradecer a sua participação aqui nesse episódio. Foi ótimo escutar da sua experiência, a importância de programas como esse, né? Da importância da gente ter esse sequenciamento genético, incluindo pacientes da nossa realidade, para que a gente possa avançar cada vez mais no desenvolvimento de novas terapias, trazendo cada vez mais possibilidades para esses pacientes, que, como a gente comentou aqui, não são só para os pacientes raros, mas também para outros pacientes que têm doenças prevalentes, mas que têm um componente genético associado e que esse tipo de programa também pode ajudar bastante. Muito obrigada, Patrícia. E se você não segue a gente nas redes sociais, vai lá em @MIT Tech Review BR e também não deixe de se inscrever no nosso canal, incluindo o YouTube, onde a gente tem diferentes webinars e outros podcasts. Semana que vem tem mais e eu espero você. Até lá! Você ouviu o podcast da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health. A maior publicação de tecnologia do mundo agora está no Brasil.